Olá, iremos apresentar sobre novas ferramentas em biotecnologia animal, no qual será focado a CRISPR e a edição do DNA animal. Também apresentaremos sobre aspectos éticos, práticos e aplicações. O grupo é formado pelo Felipe Chessa, eu, Ian Catin e Pam Marcondes. Irei abordar sobre o histórico, agropecuária, seleção artificial e o caminho que isso levou até a engenharia genética. Próximo slide. Tudo começou com a domesticação e a seleção artificial de animais para uso humano. Começou mais ou menos entre 12.000 anos antes de Cristo. Através do gado, que podemos ver na imagem, como a parte verde, no qual tinha porcos, ovelhas, cabras e alguns pets, como gatos e cachorros. Também podemos ver em colorido a domesticação que houve depois de vegetais, como cevada, trigo e arroz, que começou um pouco depois. Pode passar. A seleção artificial pode ser percebida através da análise de uma galinha, por exemplo, no qual em 1957 a galinha possuía 2 quilos e 300 gramas. Em 1977 ela já passou a ter 2 quilos e 600 gramas e com crescimento exponencial em 2005 ela passou a ter 7 quilos e 300 gramas. Pode ir a próxima. Entrando em século XIX, temos a inserção de grandes mentes, no qual temos Gregory Mendel, que viveu entre 1822 e 1884, que veio com a teoria da hereditariedade, no qual falava sobre alelo azão e azinho e trabalhou durante 7 anos com pesquisa de ervilhas. Depois a gente tem Charles Darwin com a teoria da evolução e seu livro A Teoria das Espécies, no qual ele viveu de 1809 a 1882. E a gente tem Jean-Baptiste Lamarck, que viveu entre 1744 e 1829, que veio com a teoria de que herança é adquirida. Pode passar? Entrando no século XX, a gente tem a redescoberta dos trabalhos de Mendel, no qual motiva as pessoas a procurarem, existe a questão da hereditariedade. Só que qual o mecanismo que traz isso? No qual William Bateson, que viveu de 1861 a 1923, trouxe o termo genética, que seria o termo para essa hereditariedade. E Thomas Woodson Morgan, que viveu entre 1866 e 1945, ganhou um prêmio Nobel até de medicina em 1933 pelo papel de que cromossomos da hereditariedade e demonstrou que eles carregam genes. Entrando no século XX, temos a era do DNA, no qual, nos anos 40, a gente detecta que o material genético é feito de DNA. Depois, nos anos 50, o dogma central da biologia é feito no que DNA gera RNA, que gera proteína. E veio a questão de que é feito um dogma da estrutura da dupla hélice. Do lado, podemos ver a primeira foto da dupla hélice. Entrando nos anos 60, vemos o código genético, no qual, em 1968, a transferência genética medida por um vírus. Nos anos 70, começa o primeiro DNA recombinante. Entrando em era da informação, que começa nos anos 70, temos a sequenciamento genético de primeira geração, no qual ganhou prêmios Nobel em 1980, por exemplo, Frederick Sangay, Walter Gilbert e Paul Berg, no qual Paul Berg foi capaz de fazer o primeiro DNA recombinante. Depois, entrando em anos 80, temos a engenharia genética, no qual a gente começa a desenvolver hormônio de crescimento, que é o HGH, a eritropoetina, a insulina humana, que é feita a partir do porco. Temos a aplicação de DNA por PCR, temos a concepção das megalonucleases, que poderiam ler sequências maiores e no DNA que a gente queria. Em 1987,
Yoshizumi Ishino sequencia de DNA que será chamada no futuro como CRISPR. Entrando em anos 90, a gente tem os primeiros mapeamentos genômicos feitos, no qual a gente tem a Ceravice, que é uma levedura que foi mapeada em 1996. Temos a ovelha Dolly, que além de ter sido mapeada, há uma transferência do núcleo da célula somática, ou seja, pega a célula da ovelha Dolly, que não é uma célula reprodutiva, passa para dentro de um óvulo, e isso cria um clone idêntico. Depois disso, a gente entra em 1998, no qual a gente tem o mapeamento da C. elegans, que é um tipo de verme, um nematóide, e da mosca Melanogaster, que é uma mosca de fruta que conseguiram mapear o genoma dela. Aí, entrando no século XXI, a gente tem um projeto de genoma humano, no qual, em 2013, foi feito o mapeamento do genoma humano, bem depois. Só que a ciência foi evoluindo muito rápido nessa época. Então, em 2006 já foi feito células-tronco induzido, que o nome completo é células-tronco pluripotentes induzidas. Em 2009 já entra a TALENs. Em 2010 já entra o primeiro genoma sintético, então já evoluiu muito. E depois, em 2012, entra a tão famosa e usada atualmente CRISPR-Cas9, no qual, em 2020, a Jennifer Doudman e a Emily Charpentier ganhou até um prêmio Nobel de Química por isso. Inclusive, foi a capa da Science em 2014. Então, a gente tem esses diversos avanços e ainda com uma velocidade tão grande das tecnologias que envolvem o RNA, e a gente acaba pensando o que pode ser ficção e o que já é realidade, o que pode vir a ser realidade. Então a gente tem no nosso imaginário coletivo, na nossa cultura, a gente tem diversas imagens que envolvem engenharia genética de alguma forma. Alguns famosos são, por exemplo, o filme Gattaca, em que a sociedade tem a engenharia genética tão entranhada que acabam se estabelecendo um sistema como se fossem de castas, em que as famílias escolhem os genes que vão colocar nos seus filhos de acordo com o poder monetário, e isso cria muitas questões éticas, morais. A gente tem o famoso Jurassic Park, em que por engenharia genética eles tentam, e no filme eles conseguem, entre aspas, ressuscitar os dinossauros, e sem querer dar spoiler do filme, mas não dá muito certo. E a gente e esses filmes são dos anos 90 ainda, então a gente nem tinha edições genéticas tão eficientes como a gente tem hoje. Um exemplo mais recente é, por exemplo, a série da Jessica Jones, da Marvel, feita com a Netflix, em que nos quadrinhos originais a Jessica Jones passava por um acidente de carro e por causa desse acidente ela ganhava seus poderes. Na série da Netflix, eles resolveram adaptar um pouco e depois do acidente de carro ela passa por um tratamento que envolve edição de DNA, e é por causa dessa edição que ela acaba ganhando seus superpoderes. Então o poder dela é ter uma super força. E foi contra a escolha dela, ela não escolheu ser salva ou ter os poderes. E ainda se a gente colocar, por exemplo, no Google e ver as imagens, se a gente coloca organismos geneticamente modificados, a gente vai ter os mais diversos resultados. Então a gente pode ter desde um pato com uma cabeça de cavalo até um passarinho com uma cabeça de sapo, que dentro do meio científico a gente sabe que não é possível, mas por algum motivo essas imagens acabam entrando numa cultura popular. A gente tem também as referências a animais geneticamente modificados dentro da indústria agropecuária. Então a gente tem aqui uma vaquinha que
talvez apele para o nosso emocional, tanto para gerar uma empatia e uma emoção positiva com a vaca, tanto para gerar uma emoção um pouco mais negativa com um porco que aqui parece estar mais triste, ou alguma coisa assim. Ao mesmo tempo que às vezes vão aparecer alguns resultados que parecem edição, mas na verdade não são. Então a gente tem o experimento em que colocaram uma orelha nas costas de um rato, e aqui a gente tem um peixe que com gene de fluorescência, então ele brilha no escuro. Então, apesar de dentro dos seus respectivos projetos eles terem uma motivação, isso pode causar, isso acaba causando reações no, numa população que não tem tanto conhecimento científico de por que isso existe. Então, essas questões de imaginário, do que se imagina e do que a gente acha que pode acontecer, acabam gerando questionamentos éticos, tanto de pessoas dentro do próprio meio científico, que imaginam das consequências que isso vai ter para pessoas que não entendem, quanto das próprias pessoas que não são do meio biológico, biomédico, de biotecnologia e etc., mas que têm os seus respectivos meios de estudo, suas respectivas áreas de estudo e trabalham com isso. Como, por exemplo, a área de filosofia, de bioética e etc. Então, alguns questionamentos que acabam surgindo por exemplo, se a gente vai usar a edição de DNA para fazer um melhoramento, que melhoramento é esse? Qual é o objetivo? Então, se a gente, por exemplo, quer editar uma vaca para ser mais produtiva, vai produzir mais leite, acaba gerando questionamento, a gente devia fazer isso? Se a gente fazer a vaca produzir mais leite, quais são as consequências disso para a vaca? Então, ela vai ter que ficar constantemente tendo esse leite retirado? Em que condições isso tem que acontecer? Ou se a gente faz uma engenharia por exemplo, ela ter mais músculo, que o músculo é a carne que a gente vai comer. Quão pesada ela vai ficar? Isso afeta, por exemplo, a sua saúde física? Ela vai conseguir andar da mesma forma? Se a gente tenta fazer uma medição para aquele animal ter alguma resistência, então a gente sabe que nos próximos anos, já não sei, nos próximos anos a gente vai ter que lidar com as consequências das mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas vão afetar não só a gente, como os animais que convivem com a gente. E então, se a gente vai ter, por exemplo, um animal que vai ser mais resistente àquele calor, a gente vai modificar um gene que faz ele resistir melhor ao calor, ou ao frio, ou a uma seca, ou uma inundação. Quais são as consequências de ele, por exemplo, ter essa resistência ao calor? Que outras vias metabólicas, por exemplo, podem ser afetadas por isso? A gente faz uma edição para ter um controle de pragas, por exemplo, um inseto que é uma praga para plantação, e a gente faz uma planta, por exemplo, que é resistente àquele inseto, ou você faz o próprio inseto que não consegue comer aquele determinada planta, imaginando. Então tem que pensar quais são as consequências de fazer isso. Se a gente tira aquele animal da forma que aquele ecossistema está estabelecido, se a gente tira ele, quais são as consequências para os outros elementos daquele ecossistema? Porque a gente considera ele uma praga para aquela plantação, mas ele faz parte do ecossistema. A gente pode também pensar no contexto da terapêutica, então, de uma forma a afetar a saúde.
seja a saúde humana, seja a própria saúde animal. Então aqui, por exemplo, a gente tem um estudo em que esse gatinho, passou por uma edição gênica em que foi colocado o gene da fluorescência, GFP. Então a gente teve, o gato passou por uma edição embrionária, e que daí já entra na questão bom, já entra. Então esse gato passou por uma edição embrionária em que ele passa a expressar a enzima, o gene da fluorescência. E eles perceberam ainda que não só o gato brilha no escuro, como ele acaba tendo uma resistência a um vírus felino que causa câncer. Então ele acaba tendo resistência a esse vírus, então teoricamente ele não desenvolveria esse câncer por causa do vírus. E eles comentam no artigo ainda de que essa edição pode abrir a possibilidade de investigar formas para vírus humanos também. Então, no que, por um ponto, a gente tem um imaginário de que se imagina que vai ser um rato com uma orelha nas costas, pode acabar sendo, na verdade, um gatinho, com uma cara normal, como a gente espera, e que dentro de uma luz ultravioleta ele na verdade fica verde. E por acaso ele tem uma resistência ao vírus. Só que um detalhe é que esse gato passou por uma edição embrionária. Então fazer uma edição gênica numa gameta é um processo diferente do que alterar uma célula somática, alterar em vivo, né? E a gente estabelece, por exemplo, desde que se começou a discutir sobre edição de DNA e edição de células embrionárias, a gente tem relativamente estabelecido na comunidade de não fazer edição com células embrionárias humanas e deixar essas células virarem um indivíduo, né? Implantar células embrionárias humanas num ovário e vir a nascer um bebê, porque a partir do momento que essa gameta vira um embrião, que vira um feto, que vira um bebê, a gente já tem um outro problema, um problema grande de ética. Então, a gente tem, por exemplo, o cientista chinês que, dentre diversas práticas consideradas antiéticas, ele acabou deixando levar a termo dois bebês, né, duas gêmeas, que foram alteradas geneticamente. Elas foram alteradas por CRISPR, inclusive. E ele editou o DNA dessas bebês para elas terem uma resistência ao vírus do HIV. Então a gente já entra no problema. Qual é o risco-benefício? Qual é essa balança? Para que lado pesa essa balança? Dentre ter bebês que são resistentes a HIV, ou não saber quais são as consequências para, por exemplo, outros genes dentro delas, ou quais vão ser as consequências, por exemplo, se elas decidirem ter filhos. Então, na própria China, esse cientista ele foi condenado para 3 anos de prisão por causa de práticas médicas ilegais, e ainda motivou a cientista cujo laboratório publicou as pesquisas com CRISPR, e outros cientistas também, foram quase 20 cientistas, a pedirem um moratório para pesquisas com CRISPR. Então, para as equipes pausarem um pouco suas pesquisas, ou pelo menos diminuírem um pouco o ritmo dessas pesquisas, para a gente pensar como comunidade, como sociedade, o que a gente espera e o que a gente quer, e mais importante, o que a gente deve fazer com essa tecnologia. E então a gente
Então, a grande questão é: a gente pode alterar espécies. A gente agora tem essa tecnologia, mas a gente devia usar essa tecnologia e para que extensão a gente vai usar essa tecnologia? Então, se a gente pode ajudar a eliminar a malária, uma doença que afeta tantas pessoas, tantos seres humanos no mundo, a gente pode. A gente pode fazer edições para coibir processos de extinção inteiros, mas até que ponto não só é o nosso poder, mas o quanto é a nossa responsabilidade fazer isso, o quanto a gente vai ser responsável pelas consequências, quem vai ser responsável por essas consequências. São diversas questões. Então, se a gente decide, por exemplo, aqui um trabalho em que essa mariposa, que é considerada uma peste, ela teve ela teve um gene nocauteado por CRISPR. E ela é considerada uma peste, mas a gente considera ela uma peste. Se ela é alimento, por exemplo, para um outro animal daquele ecossistema, pelo menos do ecossistema originário ou de um outro, o que acontece se a gente tirar ela, eliminar completamente essa espécie daquele ecossistema? Quais são as consequências? Ela é uma peste para uma plantação de uma determinada planta que a gente consome, mas se a gente tirar ela dali, e se ela se alimentava de outras coisas também, por exemplo, de uma outra planta, e, e aquela planta que agora não tem um predador acaba sendo a peste, e daí a gente vai ter um outro problema. Então são, são discussões que a gente tem que fazer em conjunto sobre isso, são coisas que têm que ser muito bem avaliadas. Nesse gráfico, a gente tem uma visão da sociedade em si, tanto por essas questões éticas que a Pan levantou, da cultura em relação a como que vai ser tratado esses indivíduos, até os animais em si, tem uma grande parte, uma parcela da sociedade que se preocupa até com o bem-estar desses animais e com os testes que podem ser feitos com eles e como a Pan disse, a gente não sabe as consequências ainda, né, dessas modificações. A gente sabe qual o resultado a gente espera, mas a gente não tem uma noção ainda consolidada do que pode ocorrer mais para frente. Então, nesse gráfico, a gente consegue ter uma noção boa desde do termo transgênico ali de 2004, no início, né, onde teve um pico ali de notícias sobre animais, alimentos transgênicos, e aí ele veio decaindo com o tempo, e ao passo que ali em 2012, quando teve os primeiros artigos científicos relatados sobre isso, causou um burburinho, e por conta da mídia também, noticiar isso. Teve um aumento, né, em 2014, 2015, da discussão sobre o termo CRISPR. E em 2015 tem um ponto de inflexão onde o transgênico deixa de ser o principal assunto relacionado ao tema e o CRISPR assume assim exponencialmente entre as discussões da sociedade sobre as tecnologias e o que isso pode acarretar. E isso também tá de acordo com o que a Pan havia falado ali no imaginário coletivo. São as pessoas imaginando e criando situações hipotéticas que podem ocorrer, e isso tudo gera, expressa nesse gráfico com o aumento ali da taxa de visualização. Aqui a gente tem um outro ponto de vista, mas também de volume de artigos científicos publicados ali na PubMed. A gente colocou o termo CRISPR-Cas System, que foi ali em 2012 o primeiro termo CRISPR-Cas System colocado em um artigo científico, que foi, consequentemente, o desencadeador de toda uma pesquisa científica em torno do termo, e isso só veio crescendo exponencialmente. Tem
tem a tendência de 2022 ser ainda maior, por mais que teve uma queda ali. Acredito que a queda ali em 2021, 2020, 2021, seja por conta da pandemia, em que os assuntos mudaram um pouco. Então, em 2022, acredito que, caso a pandemia cesse, outros temas voltem a tomar a pauta e aí aumentar ainda mais esse gráfico. No Brasil, temos a legislação de 2005, que também, conforme a Pan falou ali na parte de novas tecnologias, calha bastante a data de 2005 com o termo das células troncos, da célula tronco, que foi um tema bastante falado na época, e a casa, a, o Brasil já se precipitou, né? Precipitou não, mas se posicionou em relação a como ele vai tratar esses assuntos. Então ele já lançou a lei 11.105, que que impõe uma fiscalização sobre os laboratórios que tratam de organismos geneticamente modificados. E em 2006, logo no ano seguinte, ele adotou o protocolo de Cartagena, que impõe boas práticas e algumas regras em relação à transferência, manipulação e o uso de organismos vivos modificados. Então, tá, a gente tem todas essas possibilidades, todas essas ideias do que pode ser a engenharia genética, do que o CRISPR traz, mas o que de fato acontece? Como funciona o CRISPR? Então, só fazendo uma retomada, a gente tem as diversas formas em que as diversas técnicas que a gente pode editar um DNA. Se destacam os sistemas de nucleases, então as meganucleases, os sistemas as nucleases Zinc-Finger e ainda o sistema Tallen. O sistema Tallen que foi descoberto, desenvolvido muito próximo ali por volta de 2010, perto do CRISPR. Aqui no canto a gente tem um modelo 3D das nucleases Zinc-Finger. Só que o que pegou mesmo foi o sistema CRISPR. E por quê? O que se acabou vendo é que, na verdade, o sistema CRISPR ele acaba sendo muito mais preciso. As nucleases, como as Zinc-Finger, a meganuclease e as Tallens, elas não tinham um mecanismo de precisão. Elas eram ferramentas de corte, mas elas não funcionavam tanto para fazer uma seleção exata, não exata, mas mais precisa da posição no DNA que se queria editar. Então, a Doudna e a Charpentier e o laboratório delas, elas estavam investigando esses mecanismos de imunidade bacteriana. As pesquisas chegaram à conclusão de que era uma imunidade adaptativa porque uma bactéria recebe uma infecção por vírus. Um vírus tenta infectar uma célula bacteriana. E o que eles perceberam é que aquela célula acabava gerando uma memória. Um pedaço daquele DNA de vírus acabava sendo integrado no material genético da própria bactéria. E eles ainda perceberam que esse DNA integrado aconteciam em pequenas repetições, em intervalos regulares. E elas se encontravam em grupo. Então, esse mecanismo de memória da bactéria foi chamado de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que é um nome muito grande, então eles abreviaram para CRISPR, que são essas repetições palindrômicas, então. Elas fazem repetições, essas repetições são palindrômicas e são curtas, e elas acontecem em grupo em intervalos regulares. E investigando melhor esse sistema de imunidade, elas identificaram as proteínas Cas, ou CRISPR-associated
que funcionavam, que são nucleases, no fim, que elas fazem esse corte da molécula de DNA. O grande diferencial das CARs é que elas são proteínas que vão acompanhadas de uma molécula de RNA. Essa molécula de RNA é chamada de RNA guia, que é a molécula que faz a CARs encontrar a posição exata do DNA para cá saber onde ela vai fazer o corte. Então, a gente tem aqui a publicação do laboratório da Doudna e da Charpentier, em que elas destacam que o grande diferencial da CRISPR é poder fazer essa programação. O sistema CARS consegue ser programado, e essa programação acontece justamente por causa da molécula de RNA. O RNA, se a gente lembra, por exemplo, na nossa parte de histórico, que a gente já teve genomas sintetizados in vitro. Então, fazer uma molécula de RNA hoje não é tão complicado, é relativamente mais simples. Então, pegar essa proteína que a bactéria já faz, então a gente pode só mandar a bactéria fazer mais dessa proteína e associar a ela o RNA que a gente quer. Então a gente quer encontrar um gene específico, a gente associa esse RNA a CAS, e se a gente colocar ele ali numa solução com a célula, a CAS vai ficar testando. Inclusive, a gente tem aqui um vídeo da Nature baseado num pôster digital, que mostra muito bem, uma forma visual muito boa para ver como esse encontro funciona. Então a gente tem aqui em azul a proteína da CAS, CRISPR Associated, e em vermelho a gente tem o RNA guia. Então é o RNA que vai se encontrar, que tem que ser complementar a fita de DNA que a gente quer encontrar. Esses dois juntos formam um complexo Cas9. Então a CAS vai lá procurando a sequência de DNA que ela quer encontrar. Quando encontra, essa fita de RNA vai abrir a fita de DNA e se completarem. No que essa fita é aberta, a CAS, que é uma nuclease, vai fazer a famosa tesourinha. Ela vai cortar as fitas de DNA naquela posição que ela encontrou com o RNA. E as nossas células, elas têm maquinaria de reparo. Então elas vão ver essa quebra na fita de DNA e vão tentar corrigir. Essa tentativa de correção pode acabar dando um erro. Por exemplo, mudar uma base. Então a gente acaba conseguindo silenciar aquele um gene. Por causa dessa mudança de base, ele já não vai mais funcionar da forma como a gente queria. Então se a gente tem, por exemplo, se a gente coloca um RNA que vai se ligar com um promotor, por exemplo, e faz aquela quebra e muda a base daquele promotor, ele já não vai mais funcionar daquela forma. Então, o gene para o qual ele é um promotor não vai mais ser expresso, não vai mais ser transcrito. Então a gente acabou fazendo um nocaute de um gene. Então a gente acaba tendo essa nova técnica, essa possibilidade, essa nova técnica tão mais barata, tão mais precisa e tão mais eficiente, acaba inevitável que gerasse muita discussão dentro da comunidade. Então, para cada artigo publicado que falava sobre diversas vantagens, diversas possibilidades da edição, e não só edição in vitro, como edição in vivo, edição de IPS, edição de célula embrionária, de animal, de planta, de humano. Tem também artigos que falam sobre as desvantagens, sobre os problemas, sobre os contras que outras pessoas veem nessa nova técnica. Então,
se por um lado a gente pode criar uma bactéria que degrada o plástico, por exemplo, plásticos do oceano, a gente, por outro lado, pode, entre aspas, biólogo de garagem, que compra um kit dessa técnica tão mais acessível agora, que já não é mais tão cara, porque a CRISPR é mais barata, ele pode acabar, sem querer, gerando uma bactéria que pode acabar virando uma arma biológica, sem querer gerar nenhuma teoria da conspiração. Mas aí a gente tem mais um problema. Propenso a gerarem teorias de conspiração. Então, para cada ponto positivo que a gente pode pensar sobre o CRISPR, a gente pode acabar achando um ponto negativo também. E esse ponto negativo pode no fim ser provado como irreal, ou como pode ser um problema sério que vai requerer uma discussão ampla em sociedade. Então, Em aplicações e perspectivas, nós temos algumas aplicações, alguns projetos. Alguns já foram testados e publicados, outros ainda estão em fase de projeto, mas a gente trouxe aqui para elucidar o que pode ser feito e o que está sendo feito em relação ao CRISPR e as possibilidades que ele abre. A distrofia muscular de Duchenne, ela é uma doença causada por uma mutação num gene específico. Um gene específico da célula muscular. Então, ela tanto acontece em humanos quanto em cachorro. Esse daqui foi um teste feito ali com 5 cachorros, né, um experimento feito com 5 cachorros, onde foi codificado, né, o gene que causa a distrofia, a mutação, né, ele foi codificado e feito utilizando o CRISPR, a edição desse gene, então inibindo a produção esse gene mutado que causa a distrofia. Aqui na primeira coluna, nós temos a célula saudável, então uma célula que se desenvolveu saudável sem a presença da distrofia. Já na segunda, é uma célula doente, então é uma célula que houve a mutação e não desenvolveu o tecido correto. Então ela fica assim, sem a presença dessas separações ali em verdinho. A terceira coluna já é onde houve um silenciamento não completo desse genoma alterado, né, do genoma mutado. E na última já é após um período onde, conforme a inibição desse gene mutado que causa a distrofia foi completamente inibido, o tecido ele conseguiu se desenvolver e recriar ali parcialmente ali uma taxa de 92% do tecido normal saudável. Então foi um sucesso, na verdade. Essa técnica foi aprovada em vivo e posteriormente teremos novas notícias sobre esse tratamento, talvez em humanos ou até no tratamento de cachorros. Temos a edição genômica de embriões bovinos pelo CRISPR, mas esse daqui ele é um projeto da Embrapa, então ele não como ele está em fase de projeto, ainda não tem muita informação sobre os resultados que ele gerou, mas entende-se que ele tem o objetivo de, como a Pan havia falado ali nas questões éticas, de impulsionar genes favoráveis, ou seja, tem uma qualidade do boi em específico que seria a carne incrementada. A carne incrementada seria a quantidade de gordura que existe na carne. Tendo uma quantidade maior de gordura na carne, isso aumenta exponencialmente o valor do boi, então é economicamente viável ter essa mudança genética, porque são alguns bois só no Japão de uma raça específica que conseguem ter essa porcentagem de gordura. Então, trazer isso para os bois aqui da raça Nelore, que é o que mais tem no Brasil, seria algo extremamente financeiramente viável comercializar isso, além de, devido ao aquecimento global e ou as secas também que estão
secas e queimadas que estão fazendo certas épocas do ano ficarem com uma temperatura muito elevada, também seria interessante conseguir desenvolver tecnologias que façam o boi ser mais resistente, né, o gado ser mais resistente ao calor e não ter perdas de animais nesse processo. Ainda está em processo de, só voltando ali, ainda está em processo de desenvolvimento e teste, mas essa é a ideia principal e fazer o com a só que a técnica ainda desenvolvida, ela tem que ser feita individualmente em cada zigoto. Então, é uma prática ainda, por mais que funcione, ainda muito rudimentar e que não consegue ser aprimorada, por enquanto ainda não consegue ser aplicada em grande escala. Então, a gente ainda tem muitas coisas ainda para evoluir nesse sentido. Aqui nós temos um projeto que foi desenvolvido, né, uma pesquisa desenvolvida com o mosquito Aedes aegypti, que ele causa diversas doenças, malária, dengue, chikungunya, e diversas regiões do Brasil e dessa faixa tropical. O que foi feito nele foi a inibição de um gene reprodutor dele. Então, qual é a ideia por trás disso? É não fazer o mosquito se reproduzir, não é inibir completamente, porque como é um mosquito, ele põe 100 ovos, 1000 ovos ali por fêmea, o ideal desse projeto seria que os descendentes também tivessem esse gene alterado e que conseguissem replicar e herdar esses genes que fazem ele ter uma menor multiplicação, ou seja, ter uma população completa, né? O ideal seria uma população completa de mosquitos Aedes aegypti que não consegue se multiplicar com tanta facilidade. Essa técnica ela funcionou parcialmente porque ela teve uma, uma ela teve uma aceitação, uma validação de 99% das células. Só que esse 1%, a partir da segunda geração, teve uma grande distorção da população. Então, como eles não tinham o gene modificado, como eles foram a parcela que não teve o gene modificado, eles conseguiram se multiplicar muito mais em relação aos outros. E eles acabaram tendo uma predominância na população. O que seria o que pela teoria da evolução, é um processo normal. Então, o que eles conseguiram concluir do projeto? Ele funciona, mas ele não funciona em grande escala. Então, para uma cidade, um bairro onde tem uma incidência maior dessas doenças, é possível fazer um controle de pragas. Mas em grande escala, fala assim, vamos fazer para o Brasil inteiro, para a América do Sul inteira, para a costa tropical inteira, não acho que seja possível, segundo os resultados do projeto. E ele, como ele é um projeto que ele ataca diversos genes, ele também tem um problema de especificidade, né? Porque quanto mais genes você ataca de uma vez só para fazer a alteração, ele fica muito mais específico para um determinado indivíduo. Então, quanto mais variantes você coloca, menos amplo ele é aplicado. Então, esse também é um outro ponto negativo que teve de resultado nesse projeto. Irei falar agora sobre novas técnicas e pegando um gancho do que a Pan disse sobre como que a CRISPR funciona e como ela vem sendo desenvolvida, dentro das novas técnicas, a CRISPR ela vem sendo aprimorada e, como diz o tema, novas técnicas da CRISPR em si. Então, dentro disso, posso citar como Prime Edition ou posso falar também sobre uma proteína que é adicionada a Cas9, no qual causa o enovelamento do DNA antes do previsto, então isso causa uma estrutura depois diferente no cromossomo, ou algo muito interessante para estudar estruturas do cromossomo, que é adicionar uma proteína fluorescente na CRISPR, no qual você, quando ela identificar o DNA, você vai saber dentro do cromossomo onde está aquele trecho de DNA. Então, deixando até mesmo o núcleo do cromossomo e partes dele fluorescente, e assim estudando mesmo o cromossomo só com a fluorescência.
Pode passar. A gente também tem uma reportagem de 2018 falando da CRISPR, o potencial dela para corrigir mutações em vivo. E isso é muito interessante e as pesquisas estão avançando nesse nível. Aqui nós temos o primeiro filme codificado em DNA. Então, como que foi feito isso? Eles pegaram a bactéria E. coli e eles fizeram uma codificação do genoma dela pelos pixels da imagem. Então, a imagem da esquerda é a imagem real, é a imagem original, e a imagem da direita ela é uma imagem que foi decodificada, né, após eles traduzirem o genoma, fizerem ali uma tradução do genoma em pixel, eles decodificaram de novo esse genoma em imagem. E aí a gente teve essa imagem que, na época, ela teve uma grande repercussão, por que foi feita essa experiência, né? Por que foi feito a ideia desse projeto? É mostrar quantas informações a gente consegue ter dentro de uma molécula de DNA de uma bactéria, por exemplo, quanto a gente consegue carregar de informação dentro do DNA. E aí ele colocou essa imagem aqui que ilustra muito bem o quão incrível é o DNA como estrutura. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas que a gente utilizou na pesquisa e para construir essa apresentação. É isso, muito obrigado.